falaremos sobre Stephen Hawking, um grande, todo mundo conhece ou já ouviu falar, um físico, cosmólogo e autor britânico. Ele contribuiu muito para a ciência. Ele nasceu dia 8 de janeiro de 1942, no Reino Unido, e infelizmente faleceu dia 14 de março de 2018. Eu me recordo de algumas coisas quando ele aparecia e falava, mas realmente nunca dei tanta importância. E uma das frases que ele disse num discurso, num livro, alguma coisa do tipo, me fez pensar muito, refletir muito. E é sobre esse tema que falaremos hoje, ou melhor, nesse vídeo. O Stephen, ele tinha uma visão sobre o mundo muito além daquilo que nós vemos. Ele já conseguia ver de uma maneira grandiosa, talvez pelos cosmos, por ser um físico, ele teria, quem sabe, enquadrado melhor, visto por um outro ângulo, como se tivesse visto de fora para o mundo nosso aqui. E sem falar de detalhes horríveis que ocorrem hoje em dia, pessoas preferem gastar bilhões, trilhões, talvez, para viagem a Marte, sendo que temos aqui tudo funcionando certinho, e se cuidássemos da Terra seria algo muito melhor, Mas então, eu sei que tem até um filme, eu infelizmente não assisti ainda o filme sobre a biografia de Stephen Hawking, mas talvez eu acabe assistindo. Embora os filmes, não sei, alguns filmes eles sim colocam bastante detalhes, mas um livro talvez seja bem melhor. Bom, tem uma frase, não é nem uma frase, é um pensamento dele, que diz mais ou menos o seguinte, Deixa eu pegar aqui. Encontrei. Ele fala sobre a parte de descobrir as coisas, Porque existe um livro sobre neurociência que eu li não tem muito tempo. Eu li ele em março do ano passado, talvez fevereiro, talvez faça um ano. E nesse livro fala sobre o verdadeiro criador do mundo, Vou até falar o autor aqui. Miguel Nicoleles, o verdadeiro criador de tudo. Isso. Um livro muito interessante. Ele, mesmo tendo sido escrito em 2020, ele é muito atual. Ele fala principalmente sobre o nosso cérebro, que ele é plástico e tudo mais. Então, e nesse livro, ele acaba nos passando o seguinte, que tudo o que nós pensamos, tudo que nós inventamos, tudo que nós criamos, ele foi, primeiramente, criado em nosso cérebro, em nossa cabeça. E da onde que vem essas ideias? Talvez do inventado e tudo mais? Não é inventado. Por quê? Porque no nosso cérebro ele carrega o DNA. E o DNA, ele contém muitas informações. E essas informações, elas são repassadas pelos nossos antepassados, sobre talvez culturas que nós jamais podemos imaginar. E quando há um embaralhamento dessas ideias, ou algum insight e tudo mais, ou consegue se ativar através de registros akáshicos, ou através de grande meditação, através de medicinas naturais, como a ayahuasca, ou até, de repente,
ter um tipo de clarão, né? A pessoa cai, tem uma ideia. Quando é ativado de alguma maneira, essa informação ela clareia. Então nós conseguimos dar forma a ela. E essas ideias, elas ocorrem justamente por quê? Porque já existe esse tipo de informação em nossa mente. Nós não sabemos exatamente toda a nossa origem, né? E isso é muito interessante, né? Porque imagine as possibilidades. E uma das coisas nesse livro, ainda falando sobre o Criador de tudo, o verdadeiro Criador de tudo, temos a informação de que nada, ou verdadeiramente, o ser humano nada conseguiria inventar. Tudo ele seria somente construído baseado em algo que já existiu, de alguma maneira. E depois tem vários tópicos, né, no livro, falam de outras coisas, sobre a Brainnet, que é um pensamento coletivo quando acontece, mas tudo bem. Voltando no assunto do Stephen Hawking, ele tem essa grandiosidade de pensar a respeito quando vimos sobre a ideia, né? Esse descobrimento. Por quê? Porque quando nós não conseguimos descobrir algo e pronto, né? O ato de descobrir, ele incorpora vários pontos. Por exemplo, você tem que, se eu descubro, vamos dizer assim, uma ideia, né? E um girassol formado por bananas, né? Então, uma bananeira, ao invés de ser uma bananeira normal, as pétalas de um girassol se tornam bananas. Uma coisa nada a ver, né? Mas então, já perceberam? Só de eu tentar descobrir algo para dizer para vocês, eu tive que ter um esforço da minha mente para poder criar. E é justamente esse esforço, né? Isso foi rapidamente. Agora imagine que eu ter que demonstrar tudo mais isso daí. Convencer as pessoas, dizer, olha, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Isso é um esforço imenso, né? E muitas coisas em nossas vidas são assim. Quando nós temos uma ideia, a gente descobriu algo que a gente quer fazer e tudo mais, nós temos que colocar um esforço imenso nele. E esse esforço, ele cansa. Lógico, tem que ter energia, tem que ter um planejamento, tem que ter mudanças, tem que ter uma disciplina e tem que ter a paciência do tempo. Então, esse é um ponto, né? Então, para descobrirmos algo, realizar algo, temos que ter um esforço imenso. Principalmente de superar a nós mesmos, né? Porque se parte da gente, então a gente tem que mudar, tem que sair da zona de conforto, temos que fazer uma grande mudança para que todo o universo se transforme de acordo com aquilo que nós descobrimos. Mas qual que é o problema disso? O problema é que por mais que as pessoas tenham esse tipo de insight, esse tipo de ideia, ela até sabe realmente o que ela tem que fazer. Ela até sabe o que é o melhor para ela. Mas ela não faz. Por quê? Porque ela coloca isso numa outra prioridade. Ela coloca isso em segundo plano. Algum dia eu farei isso. Eu vou deixar isso mais para frente. Quando meus filhos crescerem, eu vou fazer isso. Quando eu tiver estabilizado financeiramente, aí eu mudo. Quando eu me aposentar, e etc, etc. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas, você, qualquer pessoa, a gente não coloca como prioridade uma ideia. E
nem pensar nela, né? Então, se eu pensasse mais a respeito de algo que eu quisesse fazer, por exemplo, na vida, eu iria encontrar meios para poder realizar ela. Mas isso nem o pensamento, a gente nem se dá ao luxo de ficar pensando a respeito sobre isso. Então essa não é a prioridade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, eu, você e qualquer pessoa, queremos o quê? Aproveitar a vida, né? Então, assim que conquistamos alguma coisa, como dinheiro e tudo mais, o que vai fazer? Vai gastar com lazer. É importante o lazer, sabemos disso, sabemos que é necessário, mas viver também um pouco no minimalismo é importante para podermos darmos passos maiores ainda, né? Tem uma piada esses dias que eu li que ela não é muito legal, mas eu vou contar ela aqui, né? Que diz que quando uma pessoa que ela não tem muitos recursos financeiros, por exemplo, uma pessoa pobre, né? Ou uma pessoa que até tenha meios financeiros, mas não seja rica, né? Porque o que eu vou falar envolve até certo ponto um valor considerável aqui no Brasil. Aí o que a pessoa faz? Ela conquista um dinheiro, ela pega uma rescisão de um dinheiro que ela trabalhou durante anos, e ela pega esse dinheiro, o que ela faz? Ao invés dela pegar uma pessoa pobre, vamos colocar essas aspas aqui, né? Ela vai lá e compra um iPhone. Né? É um símbolo de status, um símbolo de... né? E sendo que ela poderia pegar esse dinheiro e ter investido em outra coisa, ter comprado um equipamento melhor, um computador melhor, ter investido em um curso. Né? Quanto custa um iPhone hoje em dia? Uns 15, 20 mil? E esse dinheiro sim daria para dar o início de uma pequena coisinha, né? E depois multiplicar e tudo mais. E já a pessoa que ela pensa um pouquinho mais à frente, ela jamais faria isso. Ela iria reinvestir. Pois então, é um exemplo muito ruim sobre aproveitar a vida, né? E vai para a praia, gasta tudo no carnaval e gasta com coisa supérflua, compra um videogame novo, compra alguma coisa para matar o tempo, vai em baladas, etc, etc. Então, e você vê, nem precisa ser o único dinheiro que a pessoa tenha, pode ir. Então, quer dizer, esse tempo, né, que acabam o quê? Colocando aproveitar a vida. E qual o problema disso? Né? A princípio não tem problema algum. Por quê? Porque cada um faz da vida o que quer. A pessoa pode, se quiser ir para a praia, quiser morar na praia, quiser... vai, né? O mundo é livre, né? Sempre lembrando de respeitar as leis de cada país, de cada estado, de cada religião, etc, etc, etc. Sempre respeitando. E então, qual é o problema disso? Aí que entra o Steve Hawking, né? No geral, pensando isso como o mundo inteiro, o grande problema disso é que prejudica o crescimento da humanidade como um todo. Olha só, eu achei essa... sorte que eu li todo o texto, né? E acabei... é de fácil compreensão, né? Mas a grandiosidade que isso tem é o porquê. Porque é como uma família, né? Se uma família ela é unida, e aí cada braço da família, né? Tio, tia, avô, irmão, pai, mãe, sobrinho, cada um são um braço. E de repente alguém dentro da família cresce, né? E esse crescimento é repassado para todo o conjunto. Aquele primo que tem um talento sobre alguma coisa, ele também cresce. Aquele outro irmão que é bastante trabalhador, que tem uma visão de mercado, ele cresce, porque ele vai ter o que o sobrinho faz e vai empreender. O que o pai tem controle sobre o dinheiro, sobre ver alguns tipos de matérias-primas básicas, estou dando um exemplo.
também cresce. O que aquele irmão tem de poder, conteúdo de organizar as coisas, também cresce. Então todo mundo cresce. E a família cresce muito. Por quê? Porque é todo um conjunto, é como um todo, né? E agora, se um deles, né, acaba cuidando só do próprio umbigo, né, e acaba comprando alguma coisa, ou se divertindo, ou investindo somente nele, ele vai acabar o quê? Talvez crescendo, sim, né, mas é numa escala bem menor, né? E os outros abaixo, de repente, cada vez mais baixo. Então, isso nós falamos de uma família. Agora imagine o mundo. O mundo exatamente ocorre isso. Né? O que acontece? Algumas massas, elas tendem a crescer e a crescer lentamente, porque poderiam estar crescendo até mais. Só que todo o restante do mundo está decaindo. Então, ou então ele está tentando sobreviver. De um modo geral, né, falando, o mundo inteiro acaba sendo prejudicado pelo crescimento. Temos aí grandes exemplos, né, principalmente na indústria automobilística, né, que quando os carros vêm para o Brasil, eles retiram algumas coisas do carro para vender, para justamente o quê? Criar um tipo de problema para que aí a pessoa pague mais por aquilo que é padrão em outros países. E isso é muito ruim, porque vivemos num mundo capitalista, lógico, né? Estamos num mundo 3D, onde a parte de valores, bens, o dinheiro, ele é o que movimenta, sim. Só que não precisava ser exatamente dessa maneira. Onde a todo custo, tudo onde exista lucro, a pessoa quer, as empresas querem maximizar a qualquer jeito, né? Tem a indústria dos games, que eu posso até falar em um outro vídeo, né? Vai lançar um jogo, sabe o que eles fazem? Pré-venda. Então, o jogo não está pronto. É criado um vídeo, né? E o vídeo do jogo com alguns elementos 3D, porque o elemento 3D você também consegue fazer um cinematic nele. E fala, não, o jogo vai ter, eu não vou dar nomes aqui, né, mas o jogo vai ter esse robô e vai ter 3 tipos de robôs. E esses robôs vão pular, eles podem entrar em vários mundos e eles vão conquistando, e vai ter a versão online, que vai ser muito bom, e coloca umas explosões, algo bem bonito, e coloca pré-venda. Né? Quem comprar adiantado vai poder jogar ele antes de ser lançado para outros, e você vai ganhar ali um óculos de ouro, alguma coisa assim, para jogar no game como um acessório. Hoje em dia os gamers estão muito mais espertos, tá? Isso aí, coisa de 3, 4 anos. Só que o jogo não estava pronto. E aí a ideia, né? Ela volta ao assunto, né? Precisa ter um grande esforço para poder bancar aquela ideia que teve. E o que acontece? Não conseguem fazer o jogo exatamente como falaram. O jogo, ele acaba sendo menor. E um jogo, ele envolve sendo, principalmente um jogo diferente, acaba sendo complicado fazer todas as variáveis para poder dar certo o jogo, né? A mecânica, a física, tem vários problemas. E depois adaptações para vários consoles de videogames, para computador, para que fiquem todos mais ou menos parecidos. Bom, vou resumir essa parte aqui. Não entregam. Aí o que acontece? A pessoa fica frustrada, porque comprou por algo e está recebendo algo bem menor. E aí tem que ter os releases, né? As correções. E isso vai perdurando anos, até que, né, a empresa já ganhou todo o dinheiro. E aí, para ela manter aqueles funcionários, é complicado. E acaba
desistindo. Aí o pessoal fica sem o jogo e é complicado isso. É muito complicado porque a visão do capitalismo, ela agora, né, repassando para a vida nossa, quantas coisas, né? Tem países que conseguem construir uma ponte, um túnel, rapidamente, com baixo custo. E aí tem países que o custo fica super elevado e nunca termina a obra. Então percebe-se, o bancar, o fazer com que funcione a ideia, ela envolve muitas coisas. E é preciso muita dedicação. É preciso priorizar. Isso, passando agora para a nossa vida, nós podemos pensar, ou eu coloco como prioridade isso e dou um jeito, modifico minha vida. Se eu errar, no meio do caminho, eu posso, nada é perdido. No meio do caminho eu já acabo fazendo uma outra coisa, eu pego como experiência e tudo mais, mas há um movimento, né? O crescimento interior nosso, ele acaba ocorrendo com um acerto ou com um erro, porque existe um movimento. Agora, se não existe um movimento, ficamos estagnados, e aí não tem como, não cresce mesmo. Então, gratidão ao Stephen Hawking, né, por isso, em poucas, uma frase. Então, imagina o universo de reflexões que podemos ter com ele. E que nesse vídeo nós possamos, então, pensar um pouco mais sobre as nossas prioridades, principalmente quando descobrimos algo, e que também nós não prejudiquemos as outras pessoas, o crescimento delas. Temos um vídeo falando sobre o pecado que não tem perdão, que é justamente esse, aquele que você prejudica o crescimento. Tem, lógico, outros pecados que também não são perdoáveis, mas que na sua essência quer dizer exatamente isso, né? Ou não matar, por exemplo, não pode, lógico, é imperdoável. Por quê? Porque você corta completamente o crescimento daquela alma, daquela pessoa. Então, entenderam? Então, tudo aquilo que prejudica o crescimento do próximo e do mundo, ele é algo horrível. Gratidão, gratidão, gratidão.